Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. O ego, esse seu desejo insaciável, é a verdadeira causa do mal no mundo. Então, o desejo do ego é que causa toda a maldade no mundo. Mas vamos falar sobre isso. Esse demônio chamado ego, ser controlado e adestrado, pode trabalhar em nosso benefício. Devemos ser os senhores e não os escravos do ego. Então, o ego, quando ele é adestrado, quando nós conseguimos dominá-lo, ele passa a trabalhar ao nosso favor e não contra nós. O ego pertence ao mundo material, mas ele está presente também no mundo espiritual inferior, que é semimaterial. No caso, o ego, ele atua somente no mundo material. Como no mundo espiritual inferior, a que chamamos de umbral, esse mundo é semimaterial, ele ainda atua neste mundo de uma forma diferente, mas ainda assim ele atua. No mundo material, o ego nos faz desejar coisas materiais, o que é útil em nossa vida física, encarnados como espíritos ainda muito jovens. Graças a ele, não nos acomodamos e procuramos progredir, saindo das nossas zonas de conforto. Sem o ego, não sobreviveríamos no mundo físico. Então, o ego é muito útil para a nossa sobrevivência no mundo material, pois ele nos tira do nosso conforto, da nossa zona de conforto, ao desejarmos cada vez mais. E então, desejando cada vez mais e buscando cada vez mais, nós progredimos em conhecimento, e nós progredimos em inteligência e assim por diante. Então, o ego nos leva ao progresso. Mas uma característica do ego é ser insaciável. O ego é um saco sem fundo que deseja ser preenchido, mas o problema é que ele não tem fundo. Então o ego é um saco que não tem fundo. E seu desejo é ser preenchido. Mas não tem como preencher um saco sem fundo. Porque tudo que entra, sai. Então ele está sempre com o desejo de ser preenchido. Então ele quer cada vez mais. Então, o ego quer sempre mais. Quando consegue o que quer, ele fica feliz e eufórico por um tempo. Mas essa sensação dura pouco, pois ele nunca está satisfeito. Assim procura sempre mais e mais e mais. Então o ego, desejando preencher o seu vazio interior, ele deseja as coisas. Quando ele tem alguma coisa, adquire alguma coisa e coloca uma coisa dentro do saco, momentaneamente, ele se sente preenchido. Mas logo, como ele não tem fundo, logo ele sente o seu vazio interior e deseja mais, em um círculo vicioso eterno. Quando o ego não consegue o que quer ou consegue em parte, ele fica frustrado e infeliz. Então, começa a desejar o que é do outro: seu dinheiro, sua casa, sua mulher, seu sucesso e tudo o que o outro tem. Isso é a causa do mal, querer o que pertence aos outros e querer ter mais que os outros. Então o ego, quando não consegue se satisfazer e sente aquele vazio interno e fica frustrado, ele começa a desejar o que é do outro. Então nasce a inveja, com todos os malefícios que a inveja traz consigo.
Quando estamos no mundo espiritual, sabemos o que é realmente importante, pois quando desencarnamos, deixamos tudo para trás. Não levamos nada, a não ser as nossas experiências e o que nos tornamos nesta vida. Assim, quando desencarnamos, não levamos nada, então aprendemos o que é realmente importante. As nossas experiências de vida, os nossos acertos, os nossos aprendizados, o conhecimento que adquirimos, isto sim é o que tem valor para a alma. E a alma é eterna. O verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Então devemos perseguir o que é importante para o mundo espiritual. Claro, não deixando de satisfazer as necessidades do corpo físico, pois o corpo físico tem necessidades para sobreviver. Assim, muitos desencarnam ricos, poderosos e famosos e despertam mendigos no mundo espiritual, e isso os faz sofrer terrivelmente, os prendendo no umbral inferior por um tempo. Então, muitas pessoas desencarnam aqui neste mundo, ricas, poderosas, famosas, lindas, mas despertam no mundo espiritual como mendigos. Nada disso importa. O que era importante ele não adquiriu. E então ele vai ser um mendigo espiritual. E vai desejar voltar aqui para resolver todas essas questões. Para realmente aproveitar a encarnação, para evoluir e adquirir os valores da alma. Então, nesse caso, muitas vezes ele pede para vir pobre e viver pobre durante a sua vida, para que ele possa aprender a viver sem a riqueza, a viver sem explorar os outros, sem vaidades, sem prepotência. Levamos após o túmulo a vitória de uma encarnação bem-sucedida ou as consequências de uma encarnação perdida, acrescida de uma nova bagagem kármica. Então, quando saímos dessa vida, saímos com a sensação de vitória do dever cumprido, de uma encarnação bem aproveitada, ou saímos derrotados, com o peso de uma encarnação desperdiçada e ainda por cima, com mais débitos kármicos para resolver. O que é bom para a alma pode não ser aparentemente bom na vida material. Por exemplo, a riqueza é uma prova mais difícil que a pobreza extrema. Então, o que é bom para a alma pode não ser bom aparentemente para a alma encarnada. E existem muitas provas. A riqueza é uma prova muito difícil. A pobreza extrema também. Mas a riqueza é uma prova mais difícil. Por quê? Porque ela pode prejudicar muito as pessoas e até mesmo o próprio planeta. A potencialidade do mal que o rico tem, a potencialidade que o rico tem para fazer o mal é muito alta. Isso causa um débito kármico imenso. A riqueza, não raramente, está acompanhada pelo orgulho, prepotência, vaidade e todo tipo de vícios, como as drogas e a luxúria, e também nos leva à exploração dos outros. Então, a riqueza nos tenta com todo tipo de vício e com a exploração dos outros para atender os nossos objetivos, nem sempre bons e honestos. Mas por mais que possua, o ego nunca está satisfeito. E como ninguém pode ter tudo o que deseja, a frustração é inevitável. E com a frustração vem a depressão. E muitas vezes a pessoa se torna má e cruel. Uma
maldade potencializada pelo poder do dinheiro. A potencialidade de um rico para fazer o mal a si mesmo e ao próximo é muito maior do que a do pobre. Portanto, como já dissemos, o ego nunca está satisfeito. E o rico tem uma potencialidade muito maior que o pobre de fazer mal para o próximo. E isso é uma armadilha terrível. A pobreza extrema, por outro lado, nos leva através do ego à revolta contra Deus e contra o mundo. Nos leva à frustração, ao inconformismo, aos vícios, à maldade e ao crime. Então a pobreza extrema também é uma prova difícil, que nos leva à revolta, ao inconformismo e pode nos levar à maldade e ao crime. Veja, na riqueza e na pobreza, nossa queda é sempre pelo mesmo motivo, o desejo insaciável do ego. Veja, em todas as situações da vida que nos leva à nossa queda, o ego está presente, o ego é a causa, o ego e a sua fome insaciável. O ego é a causa da nossa perdição e do mal no mundo. O ego não controlado. O ego deixado solto. Este sim é um perigo para a nossa evolução espiritual. A alma, por outro lado, quer evoluir, quer se elevar espiritualmente, quer adquirir a verdadeira felicidade da paz e da conexão com Deus. A alma vê a realidade acima da ilusão material e animal. Ela quer se tornar cada vez melhor. Então, o objetivo da alma é se conectar com Deus, se elevar espiritualmente, se tornar cada vez melhor. É esse o seu objetivo. E esse é o verdadeiro tesouro da alma. Então, nós viemos aqui para isso. O objetivo da vida é isso: nos tornar melhor, evoluir, ascender espiritualmente. É esse o objetivo na vida na Terra. Todos nós somos almas e temos esse desejo no nosso inconsciente. E quando o ego nos desvia dos propósitos da alma, nos sentimos vazios por dentro. Sentimos uma melancolia sem razão aparente, que, se persistir por muito tempo, nos leva à depressão e à morte pela melancolia, que adoece o nosso corpo e a nossa mente, ou pelo suicídio direto ou indireto. Então, quando nos afastamos do objetivo da alma e do objetivo da nossa encarnação, nós começamos a sentir uma frustração, uma melancolia, uma tristeza que nós não sabemos de onde vem. Isso vem da nossa alma, isso vem do nosso subconsciente. Nossa alma sente que ela está desperdiçando a encarnação, que ela está perdendo uma oportunidade muito preciosa. E é isso que a deixa triste, é isso que a deixa melancólica. Então sentimos essa tristeza que nós não sabemos de onde vem e qual é o motivo. É a nossa alma que está gritando, que está pedindo para que retomemos o caminho correto, para que aproveitemos essa encarnação. Ou ainda, percebendo instintivamente que a nossa encarnação é um fracasso, nossos próprios mentores podem abreviar o nosso tempo na Terra, antes que agravemos a nossa situação e ainda prejudicamos a encarnação dos outros. Então, quando desperdiçamos a nossa encarnação, nossos próprios mentores podem abreviar essa encarnação, para que não agravemos nossa situação e prejudicamos a encarnação dos outros. Isso sim pode acontecer. Então, nós morremos antes do tempo programado. Podem ainda, ao contrário, prorrogar nosso tempo na Terra, para que aprendamos com as consequências dos nossos erros e para nos dar uma nova chance para mudarmos a nossa vida. Cada caso é um caso.
Então os mentores, em vez de abreviar, podem prorrogar, nos damos uma nova chance para que retomemos ao caminho correto. Muitas pessoas falam, quando uma pessoa morre, uma pessoa má, desencarna, elas falam, se fosse uma pessoa boa, não teria morrido. Muitas vezes sim. Muitas vezes as pessoas más vivem mais tempo para que tenham uma oportunidade de voltarem ao caminho correto, de se arrepender, de mudar de vida. É uma nova chance. É uma nova chance que Deus está dando a essas almas. Mas como dominar o ego? Então, nós estamos falando aqui dos prejuízos do ego, do que ele pode, o quanto ele pode nos prejudicar, mas também temos que ter a solução, não é verdade? Vamos lá. Não é fácil, mas também é simples. Basta valorizarmos o dia de hoje e o que temos agora. Então, é difícil viver no presente. Nós estamos sempre lembrando do passado e projetando o futuro. Então, o correto, o melhor para controlarmos o ego é vivermos no presente e nos contentarmos com o que nós temos. Não é errado desejar. O errado é viver em função do desejo. Quando estamos contentes com o que já temos e valorizamos o presente, preenchemos o nosso vazio interior. Então, quando nós paramos de viver em função do desejo e vivemos no presente e valorizamos o que nós temos agora, nós conseguimos preencher este vazio. Essa é uma das formas de controlar o ego. Podemos ainda sobrepor o desejo do ego pelo desejo da alma, nos espiritualizando e adquirindo cada vez mais conhecimento, e assim colocando o nosso ego no rumo correto, atendendo o desejo da alma, sem, no entanto, esquecer as necessidades do corpo, mas com equilíbrio. Então, o outro segredo para controlar o ego é sobrepor o desejo do ego pelo desejo da alma. Colocar a espiritualidade acima da materialidade. Correto? Mas veja bem, sem esquecer de atender às necessidades materiais. Nós também somos, além de almas, nós também somos corpos físicos e temos necessidade. E o ego está aí para isso, para atender essas necessidades. Mas sempre sobrepondo os desejos da alma aos desejos do ego. Não existem pessoas verdadeiramente espiritualizadas e infelizes. Mas existem pessoas infelizes tendo tudo que o mundo material pode nos oferecer. Então você não encontra uma pessoa verdadeiramente espiritualizada infeliz. Mesmo nas provações, elas conseguem manter a calma e o equilíbrio. Mas você consegue ver pessoas milionárias e poderosas infelizes, até mesmo ao ponto de atentarem contra a sua própria vida. Por quê? Porque os desejos da alma são os verdadeiros desejos, são a verdadeira realidade. Os desejos do ego são pura ilusão. E ficamos por aqui. Desejo a todos muita paz, muita saúde, muita felicidade, muita tolerância, muita prosperidade, amor e equilíbrio. Um grande abraço, fique com Deus e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!